Meus irmãos, nós estamos começando hoje uma série de mensagens com o tema Compaixão e Rebelião, fundamentado no livro do profeta Jonas. Serão 4 semanas, 4 quintas-feiras, não necessariamente um capítulo completo ou extraído as lições de cada capítulo, mas nós vamos navegar com Jonas durante essas próximas quintas-feiras. Compaixão e rebelião, um tema, porque o livro mostra claramente o amor de Deus, a sua compaixão pelos inimigos e a rebelião de Jonas, mostrando que a natureza adâmica estava vivinha da silva. Então, por isso o tema compaixão e rebelião. Nós vamos ler o capítulo 1 de Jonas, um texto conhecido, uma história bastante conhecida, mas nós vamos ler os 17 versículos antes de darmos início e fazermos então a introdução deste livro. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou acompanhar no telão, que é a mesma, todos nós podemos acompanhar na mesma versão. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quem está falando aqui é o Senhor, né? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arremessar-te. Eu errei o verbo ali, né? Arrebentar-se. Vamos lá. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que é que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos.
o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Até aqui. Meus irmãos, Jonas, o livro de Jonas é um dos profetas menores na Bíblia. O período em que foi escrito foi no ano 760 a.C., o mesmo período do profeta Amós. Jonas, seu nome significa pombo em hebraico. Ele é filho de Amitai, ou Amitai, que significa leal, verdadeiro. Ele era galileu e vivia numa cidade chamada Gat-Efer, que ficava a 9 quilômetros aproximadamente de Nazaré, lá na Galileia. Jonas, ele só aparece uma única vez no Antigo Testamento. Jesus fala sobre Jonas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ele só aparece em 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25, quando ele profetizou na época do reinado de Jeroboão II. Jeroboão foi um rei perverso, foi um rei muito mau, muito ruim em Israel. E neste mesmo período em que Jonas profetizava, Amós, por outro lado, também profetizava. Jonas profetizava a favor da expansão do reino do norte, enquanto Amós profetizava a Jeroboão contra a sua prosperidade. Na época de Jeroboão I, Israel foi bastante próspera, porém não foi assim na vida espiritual. Pelo contrário, Israel se perdeu, abandonou ao Senhor em Jeroboão I e no segundo também tendo uma péssima administração como rei. Mas a questão é que Amós profetizava contra e Jonas profetizava a favor. E aqui alguns comentaristas bíblicos questionam a integridade de Jonas. Ele aparece uma única vez no Antigo Testamento, ali em 2 Reis, como eu disse. Jeroboão também vale dizer que o seu reinado foi o mais longo, com 41 anos o período. E no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 26, a razão pela qual havia a profecia daquela época. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, justamente fruto do reinado de Jeroboão I. Então Deus chama este profeta daquele período para pregar em Nínive. Essa pregação, na verdade, ela era contra a cidade de Nínive, que o objetivo era proporcionar a oportunidade para um arrependimento. Mas quem era Nínive? Nínive era a maior cidade naquela época. As cidades elas eram cercadas por muros, tinham uma única entrada. Esses muros, para nós termos uma ideia, tinha pelo menos 30 metros de altura. A sua largura era possível passar até 2 carruagens ao mesmo tempo e cercava toda a cidade. Haviam nas colunas pelo menos 1.200 colunas, onde ali ficavam as sentinelas. Então, uma cidade poderosíssima, capital da Síria, mas que também era uma cidade extremamente perversa. Eles eram poderosos economicamente, mas era um povo morto espiritualmente, ao ponto de decapitarem os inimigos e amontoarem as cabeças na porta da cidade. Então,
Jonas representa Israel, Nínive representa os gentios, e Jonas é convocado pelo Senhor para pregar para os seus inimigos, para os inimigos também de Deus. Jonas, então, convocado para pregar aos ninivitas. Agora, ele se rebela contra Deus, nos 3 primeiros versículos, e aqui nós vamos permanecer, porque ele não quer anunciar a palavra de esperança para os ninivitas. Ele não quer. Mas Deus o convoca, ele fala, vá anunciar a destruição de Nínive, mas tendo Jonas conhecimento de quem era o seu Deus, ele sabia que Deus poderia reverter o quadro, porque nós vamos ver no decorrer da leitura do livro de Jonas, nós vamos ver que a verdade é que o que Jonas queria era sentar e assistir à destruição de Nínive. Mas ele sabia que Deus não faria isso, porque ele era conhecedor dos atributos de Deus. Hernandes Dias Lopes, eu assisti uma pregação sobre Jonas, e ele citou algo interessante, que ele chama de os 3 perigos que este livro nos apresenta. O primeiro perigo é o perigo de pregarmos aos outros e não usufruirmos do que pregamos. O que estava acontecendo aqui com Jonas? Pregava a missão de anunciar a salvação, mas ao mesmo tempo ele não estava desfrutando daquela mensagem. Segundo, o perigo de cansar-se da obra, e na obra, a ponto de não se deleitar no que está fazendo e desejar morrer. E o terceiro perigo, o perigo de fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Talvez ver a missão como um mero serviço social, ou, no caso do ministério pastoral, um emprego, e não deleitar nesse Deus que nos chamou das trevas para anunciarmos, e acrescento aqui, com alegria, com prazer, com vigor, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quais são as lições que extraímos desta primeira mensagem? O tema da série Compaixão e Rebelião, mas o tema desta mensagem é coragem. E a primeira lição que nós tiramos aqui é que nós devemos ter coragem para não fugirmos de Deus. Seria até óbvio esta palavra de não fugirmos de Deus, porque é a introdução do livro de Jonas, no versículo 3, quando ele decide fugir da presença do Senhor. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas e não desistirá de nós. Se você está fugindo de Deus por alguma razão, saiba que Deus não irá desistir de você. Não porque Ele pega no pé, porque fica na cola, incomodando, enchendo a paciência. Não. O Deus que não desiste de nós é o Deus que amou os ninivitas. É o Deus que amou os inimigos de Israel. É o Deus que olhou um dia para nós e nos amou, porque nós estávamos, antes de Cristo, na posição de Nínive. Um dia nós fomos inimigos de Deus, mas por causa do amor dele, ele
nos alcançou e nos trouxe para perto. Então, quando eu digo que Deus, assim como Ele não desistiu de Jonas, Ele não desistirá de nós, é para o nosso próprio bem, porque Deus é amor, de fato. Deus tem compaixão. Mas quando é que nós fugimos de Deus? Nós fugimos de Deus quando não queremos o seu governo, mas o nosso próprio. Quando nós queremos estar no comando. Não foi isso que aconteceu com Jonas? Onde já se viu um profeta que já tinha recebido a missão de profetizar, mas que agora tenta fugir da presença do Deus que ele declara, que criou o mar e a terra? Onde que Jonas estava com a cabeça? Mas na verdade o que ele queria era o seu próprio governo. Ele queria que as coisas acontecessem conforme a sua perspectiva de vida. Nós vamos ver daqui a pouco qual era. Nós fugimos de Deus quando nos tornamos egoístas, assim como estava o coração de Jonas, um coração egoísta. Como que eu vou pregar para os meus inimigos? Entendendo que, por ele ser Israel, por ele ser da linhagem de Abraão, ele então tinha a garantia da salvação. E aqui cabe uma colocação também, de que o amor de Deus é para todo o mundo. Assim como lá no livro de Atos, Deus pede para Pedro pregar para os gentios, para os impuros, porque não eram judeus, e Pedro falou, não vou. Lembra do lençol com os animais? E então Deus converte o coração de Cornélio, para mostrar, e aí os olhos de Pedro se abrem, compreendendo de que a salvação é para todos, não para um povo restrito. A igreja, ou a denominação que acredita que a salvação, para ser salvo, precisa estar ali dentro, essa é a primeira característica de uma seita. E Jonas, por causa do seu coração egoísta, estava entendendo que Nínive não tinha nada a ver com ele, não. Nínive não tinha nada a ver com Israel, pelo contrário. Então, eu pregar para os ninivitas? Para quê? Não aceito. Então, um coração egoísta. Nós fugimos de Deus também quando esquecemos de quem Deus é. Bondoso, soberano. É que é impossível escondermos desse Deus. Ele é governador, Deus é amor. Eu separei 4 textos aqui que fala sobre essa impossibilidade de esconder de Deus. Em Jó, capítulo 34, 21, Eliú declara corretamente, porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem e ele vê todos os seus passos. Mais uma vez, não é aquela visão de um Deus que está nos vigiando para saber o que nós estamos fazendo. Não. É um Deus que está nos guardando, um Deus que está zelando por nós, nos protegendo, nos guiando, acendendo a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Com a luz nós não tropeçamos. É um Deus que está cuidando de nós. Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o mal e o bem. Hebreus 4,13, não há criatura que não se manifeste diante dele, mas todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem temos de tratar. E por fim, Apocalipse 2:23, eu sou aquele que sonda as rédeas e os corações, e a cada um darei
de acordo com as vossas obras. Então a primeira lição que nós tiramos aqui é coragem para não fugirmos de Deus. Preciso lembrar os irmãos de que o nosso Deus tenha compaixão e em nós tem um Jonas aí dentro. Nós temos uma tendência, chamamos de natureza adâmica, que nós temos que nos policiar. Senão, a nossa tendência é querer fazer justiça do nosso jeito, que é o que está acontecendo aqui com Jonas. Então nós temos que, na verdade, pararmos de fugir de Deus, porque é Ele quem tem o controle, é Ele o justo juiz, justo e supremo juiz. É Ele quem sabe o que está acontecendo, o que precisa acontecer, Deus sabe. Ele sabia o que precisava acontecer em Nínive. Ele sabia, Jonas não sabia. E muitas vezes nós não sabemos, não compreendemos, mas nós podemos descansar. Nós que estamos fora da história de Jonas, nós não estamos dentro do barco, nós não somos um dos marinheiros, nós estamos do lado de fora. E nós poderíamos dizer para Jonas: Jonas, faz o seguinte, confia em Deus. Descansa nele, nós estamos aqui do lado de fora, nós já estamos vendo lá na frente o que vai acontecer. Descansa, porque Deus é amor, porque Deus sabe o que está fazendo, e esta é a palavra para nós hoje. Vamos parar de tentar fugir de Deus e de querer controlar Deus, querer que a história aconteça como nós queremos. Nós não sabemos de nada. Não sabemos se seremos lançados do barco. Deus salvou Jonas com aquele peixe. Ele salvou. Porque Jonas falou: lança-me, porque eu não quero ir para Nínive não. Pelo menos eu vou morrer aqui na água, mas lá em Nínive eu não vou chegar não. Agora eu quero ver. Aí chega o peixe e toma. Não vai morrer não. Porque o controle estava sobre aquele que governa a história. E a segunda lição, coragem para não fugirmos dos nossos próprios conflitos. Jonas se dispôs, quando ele ouviu a convocação do Senhor, mas para fugir da presença do Senhor. A pergunta é: por quê? Por que Jonas quis fugir do Senhor? A resposta: porque ele tinha um conflito dentro dele. E muitas vezes nós temos um conflito dentro de nós e fugimos dos nossos próprios conflitos. Ao receber a missão, Jonas fugiu por causa do seu conflito. Qual era o conflito? A justiça própria sobre Nínive. Ele não queria que Nínive fosse salva. Por quê? Era perversidade demais lá. Eles eram uma potência, mas era um grupo como se fossem os extremistas, como nós assistimos hoje, um povo mau. E ele olhava para aquele povo e falava assim: eu vou anunciar para eles? Para quê? Não, eles não merecem. Eles não merecem. Então, por causa desse conflito, ele não parou para resolver esse problema. Ele não parou para se questionar: por que estás abatido, ó minha alma? Ele não parou para escrever um salmo. Não existe o salmo de Jonas. Pelo menos pode haver um apócrifo por aí, né? Mas por que ele não escreveu um salmo rasgando o coração para o Senhor? Mas não, Jonas era orgulhoso. Nós vamos ver a oração dele nas próximas mensagens. A oração de Jonas: eita, profeta duro,
Mas Deus contou com Jonas. Tanto Nínive quanto Jonas revela a compaixão de Deus, né? Tanto Nínive quanto Jonas. Jonas, na verdade, é que estava agindo como um inimigo de Deus. E Deus, como se fosse um pai, se fingindo de inocente, diante de um filho que está tentando dobrar o pai. Jonas, vá. E Jonas se batendo, se retorcendo de raiva. Não vou, quero morrer, não aguento mais. Senhor, me mate. Dureza do coração, conflito. Nós precisamos ter coragem para assumirmos quando temos um conflito. Precisamos ter coragem também para expor os nossos conflitos. Não adianta ficar guardando para nós. Precisamos ter coragem para termos uma postura de humildade diante dos nossos conflitos. Coragem também para reconhecer quando não existe, na verdade, nenhum conflito. É coisa na minha cabeça. E por fim, reconhecermos que há, sim, infelizmente, um Jonas rebelde que habita em cada um de nós. O Novo Testamento também chama de carnalidade. Então nós temos que nos policiar, nos quebrantar. Deus, ele resolveu o conflito de Jonas, mas não do jeito que Jonas esperava ou queria. Deus trabalhou. A história, o livro de Jonas, ele não tem um final assim, claro. Ele não tem uma resposta de Jonas para as indagações que o Senhor faz. Não tem. Talvez, para nós respondermos, vamos chegar lá, no capítulo 4. Nem sempre as coisas se resolverão, então, do jeito que nós queremos. Então, meus irmãos, tema desta mensagem, coragem, para não fugirmos de Deus, e coragem para não fugirmos dos nossos conflitos, como fez Jonas. Porque quanto mais nós negarmos um conflito, negarmos uma rebeldia, mais tempo passará para usufruirmos da compaixão de Deus. Agora, para concluir, duas orientações. Primeiro, saiamos do centro. Jonas estava tentando permanecer no lugar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas exalta os humildes. Parar de fugir de Deus e reconhecermos as nossas fragilidades exige de nós, primeiramente, quebrantamento. Quebrantamento. De mãos dadas com a humildade. Reconhecermos que nós somos pó. Enquanto esquecermos de que Deus é quem deve permanecer no centro, e esse Deus que é amoroso e só nos quer bem, nós vamos continuar perdendo nosso tempo. Nós vamos continuar passando por provas, e quem sabe, permitidas pelo Senhor, e até enviadas pelo Senhor por causa da nossa teimosia, por causa da nossa rebeldia. Não foi assim com o povo de Israel, com o povo quando foram libertos do Egito? Em quanto tempo chegariam na terra prometida? 11 dias. Foram 40 anos por causa de rebeldia, por causa de dureza no coração. Mas
Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Então, meus irmãos, a resposta para o Jonas rebelde dentro de nós é quebrantamento. Precisamos nos desarmar. Humildade. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estou indignado, estou revoltado. Os salmistas descreveram as suas carnalidades. Os salmistas escreveram as suas orações. E Deus compreende todas elas. Todas elas. Então nós temos que nos quebrantar diante de Deus, com esta postura de humildade. O Senhor deve permanecer no centro. E segundo, compreendermos então a compaixão de Deus. Enquanto Jonas sinaliza dentro de nós, inimigos, Deus, ele diz, eu amo aqueles inimigos. E para isso, meus irmãos, nós precisamos caminhar um pouco mais com Deus, para conhecermos de fato o seu grande e imenso amor disponível para toda a humanidade. Só caminhando com ele, Jonas não tinha caminhado o suficiente para se quebrantar. E talvez haja no meio da nossa igreja pessoas que ainda querem fazer justiça do seu jeito, sem esperar em Deus. Às vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem confiarmos no Senhor. Queremos respostas imediatas, porque não temos mais paciência neste mundo onde não se espera mais nada. Quando estamos tristes, a resposta, medicamento. Quando estamos frustrados, resposta, medicamento. Porque hoje não se pode mais ficar triste, magoado, deprimido e talvez até depressivo. Não estou falando da doença em si, mas um dia Gary Collins, no seu livro Aconselhamento Cristão, ele fala que existem 6 tipos de depressão. E existe aquela depressão que é o dia depressivo. Eu hoje estou deprimido. E meus irmãos, está tudo bem. Tempo de tratamento do Senhor. Tempo de amadurecimento, de gestão das nossas emoções. Aprendendo a lidar com conflitos em um mundo que jaz do maligno. Uma crise em um coração pecador, que possivelmente viveu anos longe do Senhor, mas que agora precisamos aprender a caminhar com Ele. Um dia de cada vez. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que dele mesmo venha essa coragem, para não fugirmos dele. Pelo contrário, compreendermos a sua compaixão. Porque nós temos muito que aprender sobre o amor de Deus. E segundo, para não fugirmos dos nossos próprios conflitos, sermos humildes e entendermos, eu tenho um conflito nesta área. E expormos isso com um ato de humildade. Eu não dou conta de administrar, seja para o Senhor ou seja para alguém, e está tudo certo. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Não ande segundo o conselho dos ímpios, né? Nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque do lado de cá nós temos uma igreja. Quando eu digo igreja, estou falando a igreja de Atos, que tinham tudo em comum,
que poderiam compartilhar, inclusive seus bens, ajudando uns aos outros. Então eu posso compartilhar com meu irmão um conflito que eu tenho. Alguém já disse, quando os cristãos tamparam os seus ouvidos, os psicólogos ganharam a atenção. Não é contra o psicólogo, nem a psicologia, mas que nós temos a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus em nosso favor, para nos instruir, para nos orientar. Mas se eu não compartilho, não abro, não falo sobre os meus conflitos, eu vou padecendo. Vou fugir de Deus, vou acreditar que Deus não está me vendo, vou tentar fazer as coisas do meu jeito, vou esconder num porão, vou enfrentar tempestades, serei jogado para fora do lugar seguro, tudo por falta de uma humildade em abrir o meu coração tanto para Deus e, dentro da necessidade, para alguém que possa me ajudar, seja meu irmão em Cristo, ou seja para um profissional, um psicólogo. Está tudo certo, mas nós temos que ter coragem. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, e pedimos misericórdia ao mesmo tempo, para sermos corajosos e aprendermos a esperar no Senhor, compreender o Teu amor, não termos medo do Senhor, não sermos egoístas nem rebeldes, mas sermos parte do Teu projeto, da Tua missão, que o Senhor tem para esta terra, que se resume em amar os perdidos e levar a Tua mensagem até eles. Ó Deus, ajuda-nos a sermos profetas fiéis ao Senhor, que reprova o pecado, ousado no compartilhar da Tua verdade e amoroso assim como Tu és. Em nome de Jesus. Amém.